大家好，我是小满。老美天天盼着中国经济崩盘，可他们做梦也没想到，中国竟然选择主动戳破房地产泡沫。这根本不是什么危机，这是一场蓄谋已久的金融大洗牌，是壮士断腕还是自断生路？今天的节目邀请到了刚刚从中国考察归来的地理学教授、自媒体大咖 Victor Augusto， 他从中国的房地产政策作为切入点，替大家拆解中国制度的优越性，用中国任人唯贤的精英治国对比所谓的民主投票，不禁怀疑投票真的有用吗？订阅点赞，正片马上开始。Eu tenho um exemplo que aconteceu semana passada, Ruas, que eu gosto muito em relação a como as coisas mudam, e a gente estava falando disso no almoço hoje sobre moradia. O mundo está dizendo que a China vai ter um problema, e o problema é em relação à bolha imobiliária. Então eles gastaram muito dinheiro, construíram a maior empresa do mundo, que era uma construtora na China. Essa empresa cresceu, construiu até aqueles exemplos de cidade fantasma que a gente vai lá, e aí começa a surgir na China um negócio que é muito comum em capitalismos no mundo inteiro, que é a bolha imobiliária e especulação imobiliária. Então nas grandes cidades chinesas você começa a comprar um monte de imóvel para esperar o preço desse imóvel subir e você ganhar ainda mais dinheiro e alugar e tudo mais, certo? E aí isso começa a virar um problema para o governo chinês. Por quê? Porque se essa bolha estourasse, isso ia gerar um problema econômico, e esse problema econômico ia ser sentido pela população. E é um problema mesmo, é um problema real, inclusive que muito anarcocapitalista está aí falando no TikTok, no Instagram. A China vai quebrar o dia que a bolha imobiliária chinesa quebrar, porque o governo chinês tinha muito dinheiro investido ali, certo? Há 2 semanas o governo chinês proibiu a especulação imobiliária. Ah, mas isso vai estourar a bolha. Vai. Isso vai ser um problema. Vai. Só que eles entendem que o problema da especulação imobiliária é maior do que o problema que vai ser gerado com aquele remédio que eles vão tomar. Ah, mas o governo vai perder dinheiro. Vai. O valor das ações, se você olhar, despencou. Por quê? Porque não pode especular mais. Casa é para morar. Casa é para... O discurso é esse. Não é para especular. Não é para especular. Casa não é um negócio para você ganhar dinheiro. Casa é para as pessoas morarem. O estrangeiro não pode comprar imóvel, não pode comprar uma casa na China, porque nitidamente é para especular. Porque é só para especular. É o que acontece em Hong Kong. Que é o que acontece em Hong Kong, que é o que acontece em São Paulo. Então, e aí você vai falar assim, ó, por que uma decisão não é tomada assim em São Paulo? E aí vamos parar de falar do Brasil para não entrar na disputa. Vamos falar de Los Angeles. Por que em Los Angeles você tem uma população de milhares de pessoas morando na rua, no estado mais rico dos Estados Unidos, que é um lugar que, se fosse um país, seria um dos 10 lugares mais ricos do mundo? Porque só tem especulação imobiliária. Por isso. É só por isso. E aí você vai falar assim, tá, então o governo chinês fez o quê? Mas bilionários chineses não perderam dinheiro com isso? Perderam. A diferença é que esse cara não tem poder político. Ele pode gritar o que ele quiser, grita aí. E eu posso pegar assim um gancho no tema do episódio de hoje, que eu acho que isso é muito, mas muito importante para a gente pensar na diferença da estrutura política da China para essas democracias ocidentais que a gente está acostumado aqui. Que é o seguinte: uma pessoa pode chegar à presidência da República em países como Brasil, como Estados Unidos, mesmo sendo muito despreparada para tal. Sem dúvida. Na China isso é impossível. Então nós temos uma estrutura política que faz com que, primeiro, de todos aqueles partidos, dos vários partidos que existem na China... Mas só tem um partido na China, Vitinho, só tem um. Isso é outra bizarrice também, cara, é muito maluco. Então, dos vários partidos que possuem na China, assim, a estrutura é muito interessante porque localmente você tem outros partidos atuando, e a população tem um contato direto com esses políticos locais. Só que com o avançar da escala de relevância nacional, então pensando em escala regional e escala nacional, o Partido Comunista, evidentemente, vai ter uma convergência muito maior para essas ações. Só que para você crescer dentro do Partido Comunista, você precisa ter feitos e propósitos. E aí sim você precisa ter experiências dentro da política. Vai ocorrendo uma seleção natural. Exatamente. Onde só aqueles que tiveram mais aptidão, mais sucesso Exato. de gestão de cidade vão subindo na pirâmide. Gestão do bairro, aí ele tem gestão na cidade, aí tem gestão não sei aonde. Fazendo um parênteses sobre isso, eu vi um documentário sobre esse esquema de governar chinês. Me corrija qualquer coisa, porque faz muito tempo, porque as pessoas pensam assim, se é uma ditadura,
comunista. Então, assim, bota alguém para governar aquele lugar e você não tem poder de voz. Não pode fazer nada. Na verdade, não. Eles colocam alguém ali para governar, sei lá, um bairrozinho. Tem o chefe de bairro, é exatamente isso. Aí vão entrevistar a população, vocês gostaram do que ele fez, senão o cara é quicado. Exatamente. Então, E é o que o Vitor falou, você tem acesso à pessoa, você vai na casa da pessoa, ela mora ali, então, assim, você toca a campainha. Então, um tiririca nunca chegaria onde chegou. Não. Porque o cara tem que mandar bem, tem que governar bem o bairro. É isso. Aí é feita uma pesquisa de opinião. Pô, não, o cara mandou bem. O cara ele vai pegar uma região um pouquinho maior. É um bom gestor. Então ele sobe de patamar, pega uma gestão maior. É isso. Pega uma região maior, até chegar na presidência. Exatamente. Então são pessoas muito capacitadas nesse quesito de gestão. Então um caneta azul nunca subiria. E é gigantesco. É o maior partido do planeta Terra. E, além disso, é composto por uma cúpula de muita gente boa de serviço. Muita que passou por toda essa seleção que você está falando. E que, nesse sentido, e aí eu não queria usar esse termo, mas nesse sentido é muito meritocrático. Sim. Não, nesse documentário que eu vi, eu não ia falar isso, mas nesse documentário que eu vi, um especialista chinês falou, não, a gente tem uma meritocracia comunista. Quando um brasileiro ouve isso, a cabeça fala assim... Então, mas... Porque ou é uma coisa ou é outra. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas nesse sistema de seleção natural, que você vai subindo e ascendendo, é uma, digamos assim, meritocracia de um político que está ascendendo na forma de gerir. Mas eu vou ser mais extremo e aí agora eu vou usar a palavra de vez. Meritocracia não é ruim. O problema da meritocracia é que todo mundo sai de pontos diferentes. O problema da meritocracia é que minha filha teve um professor particular de inglês e é por isso que ela fala inglês. E isso confere uma vantagem para ela que ninguém vai ter. O difícil é defender meritocracia num país que é cada vez mais desigual. Exatamente. A meritocracia por si só ela não é um problema. Se todo mundo tivesse as mesmas condições, não tem problema nenhum de quem se destacar e ir pra frente. Né? Se o cara dá o tiro e todo mundo correr na mesma linha... Cara, tem um vídeo que eu adoro. Se um começa correndo na frente, outro começa correndo atrás, aí você fala, não, peraí. Tem um vídeo que eu amo, cara. Eu morro, eu choro toda vez que eu vejo, porque eu sou chorão. Eu depois de um tempo na minha vida, eu descobri que eu não preciso ser o homem forte, que eu posso chorar o tanto que eu quiser e que isso não muda quem eu sou. Tem um vídeo que é muito comum, cara, e se eu fizer isso na minha família, eu vou chorar de novo. É um pai, ele tá segurando a mão das duas crianças assim, ó, e aí a mãe faz uma pergunta. Ela fala assim, ó, você já viu esse vídeo? Ela falou assim, ó, mas é o que é uma propaganda? Não, é um vídeo de famílias reais. Não, e isso foi replicado por várias famílias. Isso, justamente. E aí tá o pai parado assim, ó. A mãe fala assim, ó, dê um passo pra frente se você teve café da manhã todos os dias na sua casa. Aí a criança dá um passo na frente. Aí dê um passo pra frente se o seu pai te levava na escola pelo menos uma vez na semana. Aí as crianças davam um passo pra frente. Aí as crianças vão andando assim, ó. De repente elas olham pra trás e o pai tá parado. O pai não andou junto. E o pai não andou junto, não deu nenhum passo para coisas que as pessoas acham, que as crianças normalizam, normalizam, porque isso faz parte da rotina delas. É por isso que a gente fala que meritocracia não existe. Meritocracia não existe num ponto em que eu tenho uma pessoa que mora numa casa que não tem água encanada e existem pessoas que moram em casas que são mansões gigantescas. Eu nunca posso falar que é mérito dessa criança ter entrado numa faculdade boa e não dessa. Então meritocracia não é o problema é a desigualdade. Eu vou te dar outro exemplo, desculpa, é que eu me empolgo, que eu vi isso essa semana. Manda. A faculdade que mais tem bilionários no mundo é Harvard. E a explicação não é a que todo mundo está dando. Não é porque Harvard é a melhor faculdade do mundo. É porque é a faculdade em que os filhos dos bilionários vão estudar. Não tem nada a ver com o mérito das crianças que entram naquela faculdade. Não se pode falar de meritocracia em um país com desigualdade social. Não pode. Se todo mundo nascesse com as mesmas condições... Aí faz sentido. De boa. Não tem problema. Vamos falar de meritocracia. Não tem problema. Vamos pegar na China, então, nesse caso, porque aí é muito legal, isso é recente também. A China aboliu as aulas particulares. É muito louco particulares. Isso é muito louco. Não pode ter. Fala, cara, então calma aí, quer dizer... Aí, a China tira duas conclusões que são muito lógicas e que é o esperado de pessoas inteligentes. E que, no caso chinês, são pessoas inteligentes que estão no poder, né? E aí, nesse caso, a lógica é a seguinte. Se existe um mercado multimilionário de escolas particulares, é porque o meu ensino público está ruim. E isso é um ponto de atenção, eu tenho que corrigir. E outra coisa, se tem gente que pode pagar, vai estudar na escola particular, vai se qualificar mais,
vai ter acesso às melhores vagas, eu estou criando uma desigualdade interna que não faz sentido que exista. E aí vamos fazer o seguinte, então vamos lá, vamos melhorar a qualidade da nossa educação pública e vamos abolir essa escola aqui, e vamos abolir esse mercado aqui. E simplesmente proibir. E simplesmente proíbe, porque é o certo a se fazer pensando que existe um projeto de país e existe um projeto principalmente de Estado. Aí faz total sentido. Sim. O interessante é que, assim, existe uma democracia interna em que a população ela é escutada com relação àquela pessoa que está governando o local onde ela vive. Então, assim, a pessoa tem poder de voto, tem poder de voz para eleger aqueles melhores que estão governando o local onde ela habita. Então, existe uma certa democracia aí. Justamente. Né? E aí, quando você chega a depender de onde a pessoa saiu, é um outro formato. Então, vamos pegar o exemplo do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi o grande responsável pela abertura econômica chinesa. A partir foi responsável por criar zonas econômicas especiais na China e, dentre elas, a cidade de Shenzhen. Quando você chega em Shenzhen hoje, que é dita como a cidade mais tecnológica da China, tem no alto do principal parque de Shenzhen, tem uma estátua do Deng Xiaoping, e aí eu vi algo que para mim era surreal. As pessoas chegando em frente à estátua do Deng Xiaoping e fazendo reverência para a estátua. Para a estátua. Então faz uma oração, faz uma reverência à estátua. Onde eu quero chegar depois que eu interpelei sua fala aí. É o seguinte, o Deng Xiaoping, ele fez com que Shenzhen se desenvolvesse, mas ele pensou numa escala nacional. Então o cara que fez uma trajetória gigante na China até chegar na escala nacional, e localmente ele é venerado até hoje. Desde onde ele nasceu até onde ele atuou, e ia para o resto da China toda. Mas ele não esqueceu do Mao Zedong. Tanto é que lá na Praça Tiananmen, na principal praça do governo chinês, a foto do Mao Zedong continua até os dias atuais. E não vai sair de lá. Porque o Mao Zedong teve a sua relevância para a China, o Deng Xiaoping teve a sua relevância para a China, diferentes, e todos esses políticos locais têm a sua relevância, têm a sua importância. É muito legal. O governo não troca de 4 em 4 anos, que você pode fazer um projeto com resultado que só vai estar em 50 anos. Exato. Mas que dá um puta resultado. Não fica trocando toda hora e cancelando projeto. Por isso que você tem os planos de 5, de 10, de 20, de 50 anos. É uma civilização muito diferente, é um pensamento muito diferente e é uma estrutura de montar um Estado forte mesmo. Mas eu gosto do exemplo que você trouxe, porque no Brasil a gente tem vereadores. Sim. Quantas vezes você conversou com o seu vereador? Eu nunca conversei com ele. Quantas vezes quem está assistindo conversou com o seu vereador? E é muito louco, porque se você tem um cara que ele cuida do seu bairro, ele entende o seu problema. Você vai lá, toca a campainha na casa dele e fala, tem um vazamento na minha rua. Ele sabe qual rua é. Então e aí assim, voltando a modelos, o que é mais democrático? Eu ter esse acesso, a pessoa que vai lá e vai resolver o meu problema. E é o que você falou, cara, se ele não resolver, eu tenho uma instância para ir lá reclamar dele, para falar, ó, aquele cara ali, ó, ele tem que resolver o meu vazamento, ele não tá resolvendo. Troca. Então quem que vai resolver o meu problema a partir de agora? E aí você começa a ter essa estrutura, e a gente tem um problema, eu vejo esse problema, eu falo isso todo dia, a gente, por formação, por estrutura e tudo mais, a gente entende democracia muito errado, a gente brasileiro mesmo. Eu entendo que democracia é o meu direito de votar uma vez a cada 2 anos em alguém. E aí a gente esquece de exercer o nosso direito democrático de ser cidadão no país que a gente vive. E eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, de ir na Câmara dos Vereadores reclamar dos problemas, de ir lá cobrar os nossos vereadores, de escrever para os nossos deputados, de exercer o meu papel político na sociedade que eu vivo, e não político de ser candidato. Eu não quero ser candidato a porra nenhuma. Mas o meu papel político na sociedade é reclamar da rua esburacada que tá lá na frente. Mas para quem que eu reclamo? Como que eu reclamo? Onde eu vou? Eu vou na Câmara? Eu vou no gerente do meu bairro? Mas não tem gerente do meu bairro. Então, democracia, o que é democracia? É o direito de votar? E realmente, voltando a um ponto que a gente falou, e dando a volta para falar de capitalismo. Cara, num sistema em que eu tenho um cara que é dono de uma fazenda, que é do tamanho da França. De Portugal. Que é do tamanho de Portugal. E que é bilionário. E que é o cara que mais investe dinheiro na campanha política do Brasil.
e que elege deputados e senadores que vão votar a favor dele, porque esse cara investe muito dinheiro para me convencer a votar nele, e é isso que acontece no Brasil, por isso que eu tenho no Brasil uma bancada do agro e não tenho uma bancada da escola, certo? Eu tenho a bancada do agro lá, eu tenho a bancada da bala, Não tem bancada da Bíblia, não tem bancada da ciência. não tem a bancada da ciência, Tem a bancada do GIS. tem a bancada... Mas a bancada do GIS neoliberal. Isso, daí tem a bancada do GIS, só que a bancada do GIS é ligada a um bilionário que quer moldar a educação de acordo com o que ele acha que quer moldar. E a deputada dele tá fazendo lei para defender Israel. Não fui eu que falei, desculpa, não falei nada. E não muita gente que tá lá não chegou com voto popular, porque tem esse formato que alguém entra, leva mais 3 juntos. É por isso que o Tiririca é candidato. Pois é, que aí Porque leva ele um monte arrasta de todo gente mundo junto. É que nem o tubarão que vem um monte de peixinho grudado. É isso. E aí quando você vê, sei lá, menos de 10% chegou lá com voto popular, né? E que democracia que é essa? Essa é uma discussão importante. A democracia que elege quem? Quem que a gente está elegendo? E até que ponto eu exerço minha liberdade democrática de votar em quem eu quiser. Então, tem isso. Campanhas milionárias bancadas por um monte de gente que tem um monte de interesse. E, de novo, gente, não sou eu que estou inventando isso. Pesquisem o que acontece no país que vocês vivem. Então, talvez seja melhor socialismo, Carlos Ruas. Tem um exemplo interessante, ô Ruas, que é de um australiano que mora lá em Shenzhen, e aí ele vê uma tampa de bueiro que está um pouco solta e que eventualmente alguém pode pisar e se machucar. E aí o que ele faz? Ele não consegue consertar e aí ele liga para um disque denúncia. Um disque denúncia da instância local. Quem atende ele é um ser humano. Esse ser humano pergunta onde fica esse problema e em 30 minutos chega uma equipe lá para resolver a situação. No dia seguinte ele passa lá, estava tudo resolvido. E aí assim, a questão é, o agente local, ele tem que se preocupar com questões locais. Lógico. A gente vê vereador no Brasil preocupado com questões nacionais. Tá tudo com ordem invertida. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Assim, eu tenho que preocupar com a minha cidade, com o meu cotidiano, com o meu dia a dia. Esse é o papel de um vereador. E esse é o papel de uma cidade também. Pô, eu estou preocupado ali com o que vai acontecer se a pessoa, se não está com o sinal tá funcionando aqui de trânsito. É isso é uma cidade. Um cara que eu mais adoro é o Helder Maldonado no Twitter, que sempre que um vereador de São Paulo posta alguma coisa de ideologia de gênero e tudo mais, ele pega um buraco da cidade de São Paulo e fala: meu vereador, nesse lugar aqui tem um buraco, vai resolver esse problema. Para de falar do que você não tem que falar, Nossa pô. Senhora. Esse aqui é o buraco que você tem que resolver, né? E vai falar sobre família, sobre moralidade. Não, gente, calma lá, a cidade tem outros problemas, que são problemas gravíssimos. E que ele tá lá para resolver esses problemas. Ele tá lá para resolver isso. Não é para resolver banheiro, como a gente justamente isso. É isso. Então assim, muitas questões para serem refletidas. Perfeito, Carlos. Quem deve governar o país? Empresas ou Estado? Acho que essa é uma pergunta importante. Coloca aí nos comentários. Quem está sendo mais eficiente? Acho que eu vou te colocar uma outra pergunta. E colocar uma pergunta. Joga aí. Para quem a riqueza tem que ficar? Para quem que você trabalha? A gente trabalha para que a maioria das pessoas melhore de qualidade de vida, ou a gente trabalha para uma quantidade muito pequena de pessoas viver uma vida nababesca? Eu acho que essa é a pergunta primordial que a gente tem que fazer. A riqueza que é produzida no mundo, ela é para melhorar a vida de todo mundo ou ela é para melhorar a vida de poucas pessoas? E aí, em que lado dessa história você que está assistindo tá? Você está do lado das pessoas que estão vivendo vida realmente nababescas. E vida nababesca, eu sempre dou esse exemplo. Tem um cara no mundo que tem um iate que precisa de um iate. Tem uma pessoa no mundo que tem um iate, que o iate é tão grande que ele precisa de um iate de apoio para ele conseguir descer do iate dele. Então, tem iate no mundo que precisa de frota de iates. Tem iate, exato, o cara tem uma frota de iate. Então, assim, que mundo que a gente está procurando? Um mundo em que a maioria das pessoas a vida vai melhorar. E aí, de novo, não estou nem falando do mundo socialista. Pensa desse jeito mais simples. A gente está falando de razoabilidade. De razoabilidade. Ou a gente está trabalhando no mundo em que a gente está comemorando que a gente chegou na próxima pessoa que tem 300 bilhões de dólares na conta, que aconteceu essa semana. Então, que mundo que a gente quer? Acho que essa é uma pergunta importante. É muito maluco, e só para finalizar mesmo, assim, porque a China é o país com a quantidade de bilionários assustadoramente grande. Sim. Então, o bilionário, ele tem o papel dele na China, que é ser bilionário e ter uma empresa bilionária. Só que ele não tem, em hipótese alguma, o papel dele na política. Exato. Então, ele não tem o direito de tentar interferir. Porque não é nem de interferir, porque ele não vai conseguir, mas é de tentar interferir na política. Da mesma forma que em alguns países você tem a divisão entre igreja e Estado, porque não deu certo na Exato. história, Perfeito. você tem a divisão entre bilionários e Estado.
Justamente. Não pode interferir no outro. Teve um bilionário Interessante isso. um bilionário Interessante. chinês, Carlos, que começou a publicar nas redes dele coisas meio polêmicas em relação ao governo chinês. E aí ele deu uma sumidinha. Uns meses que ele desapareceu, não desapareceu, ninguém sabia onde ele estava. E aí ele voltou. Tá lá, super bem, continua bilionário, inclusive, dono da empresa dele. Ninguém tirou a empresa dele, ninguém tirou nada. Ele só não fala mais tantas coisas quanto ele deveria falar. O Durante tem um vídeo muito bom sobre o caso dele. Só parou de falar. Ele não deixou de ser bilionário, Ou a seja, empresa tá lá. não há interesses empresariais na política. Não, Mas eles não são predominantes. Eles não impõem, eles não... Exato. Sim. Tem interesse, esse cara. Interesse tem. Mas eles não. Só que não tem uma ordem invertida. Mas não é interesse em causa própria. Acho que é isso que eu quero dizer. É porque, como o governo chinês também está dentro dessas empresas, quando Sim. uma empresa começa a ganhar um corpo maior, Você tem um representante do Estado do Estado ali. dentro da empresa. Então, Perfeito. é importante para o Estado chinês que essa empresa cresça também. Legal. Progresso das empresas. O progresso das empresas é o progresso Perfeito. do Estado, porque isso vai ser revertido para a população. Mas não tem como a empresa O caminho querendo, inverso. por interesses próprios de enriquecimento, influenciar Olha, agora... através do Estado Isso, agora eu pra quero se que você beneficiar. construa uma ferrovia ali, na minha fazenda. Exato. para minha fazenda. Não, em hipótese. E aí não é que ele não pode ter a empresa dele não pode ser grande. A diferença é que o interesse principal não é dele. Aí não tem essas coisas de, por exemplo, você ter um aeroporto aqui e aí fazem um metrô. Aí, qual que é o pensamento lógico? Uma integração aeroporto-metrô. Não, o metrô acaba aqui para você ter que pegar um táxi para andar um quarteirão para isso. chegar no aeroporto. Porque isso. e os taxistas? O que isso. vai ser dos taxistas? E o lobby neles pressionando, né, lá na Câmara. Então o metrô acaba no meio do caminho para você ter que pegar um táxi para ir para o aeroporto. Perfeito. É exatamente isso. Bem-vindo ao mundo que a gente vive. É. Não, e o melhor de tudo isso é que a empresa de táxi, ela é do outro lado do mundo e que 90% do dinheiro que esses caras ganham com esse transporte que você tá falando aí não vão pra mão do trabalhador, vai pra mão do bilionário que mora lá na casa do caralho de outro país e muitas vezes sem pagar imposto. É isso. Essa é a diferença. Então, muitas coisas para vocês refletirem. Enquanto vocês estão aí brigando, comunista! E, sei lá... Capitalista! Capitalista! É isso. Se esgoelando. Olha que formatos interessantes. Outros formatos que existem. Perfeito. Que podem dar caminhos muito interessantes pra gente deixar de polarizar um pouco. Né? Exatamente, Carlos Ruas. Gostou do papo? Muito legal falar de política abertamente. É isso. Né? Vamos falar. Trocar uma ideia bacana de política. De forma sem, sóbria. Exatamente. sem ideologias cegas e sem vilanizar o amiguinho. Perfeito. Muito Mas bom. que os bilionários têm que ser decapitados todos, eles têm. E é isso aí, pessoal. Terminamos com a Após mensagem isso, positiva. captem os milionários. As redes do Vitor estão todas aqui embaixo. É. Escutem o Geografia em Meia Hora. Escutem, vejam Terra Negra. Vai atrás desse cara que ele é demais, certo? Certíssimo. Beijo pra todo mundo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. 西方资本的逻辑是什么？是饮鸩止渴，是把泡沫越吹越大，最后让全社会的底层老百姓来买单。但中国这一次直接掀翻了资本的牌桌，主动戳破房地产泡沫，这需要何等的战略定力和政治勇气？这是把资本的毒瘤从国家未来的身体里硬生生剜出来。正如嘉宾 Vitor 所说，这是一个拥有几千年历史的庞大文明，他们的时间跨度不是下一次选举的4年，而是下个世纪的50年、100年。西方在讨论选票和厕所，而中国在规划2049年的全民幸福。这就是地缘政治最残酷也最迷人的地方。当西方还在金融泡沫里纸醉金迷、玩弄民粹术时，中国已经完成了向硬核科技和制造业的战略转移。这不是一场简单的经济调控，这是一场文明级别的降维打击。历史的齿轮已经转动，别再用西方那一套过时的理论来套用中国了。这场豪赌的结局，注定要让整个西方世界付出傲慢的代价。